Essas suas leituras teológicas auxiliaram alguma coisa na sua formação na direção de se tornar um historiador? Ou ajudou a compreender melhor os homens? Como é? Qual a relação? O que é que você pôde tirar do seu curso de teologia para os seus estudos de história? Ok, eu acho que na realidade Próximo do telefone. o curso de história acabou influenciando a forma como eu estudei teologia. É porque eu comecei teologia no primeiro semestre de 95 e comecei história no segundo semestre de 95. Então foram cursos que começaram e terminaram muito próximos um do outro. E a leitura de história acabou influenciando a minha perspectiva teológica, né? De modo que foi um curso de teologia, do meu ponto de vista, sólido, mas do ponto de vista de alguns professores meus, complicado, né? Porque na realidade eu não conseguia fazer mais uma leitura completamente teológica, isso já estava misturado com a história, era muito complicado. E no segundo momento, quando eu estava no mestrado, aí teologia fez toda a diferença, porque eu estava trabalhando com um personagem daqui de Recife que era religioso, certo? E algumas leituras já tinham sido feitas sobre esse personagem, mas os historiadores que tinham se dedicado a eles eram historiadores que tinham uma formação bem sólida em história, alguns em direito, como Marcos Carvalho, né? Então fizeram leituras bastante apropriadas, mas o grande diferencial da minha dissertação foi justamente essa apropriação Então, nós já estamos entrando aqui na sua formação como historiador e na busca do seu título de mestre em História. E já está introduzindo um pouco o tema da sua pesquisa. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, somente iniciar. Qual foi o tema da sua pesquisa? Eu trabalhei com processos de estereotipização, né, de determinadas figuras no século XIX. Né? Trabalhei com uma seita religiosa, era considerada seita, chamada Divino Mestre. Na realidade, o nome dele era Agostinho José Pereira. Era um negro alforriado. Ele tinha passado pela experiência de escravidão, mas ainda como escravo ele aprendeu a ler e a escrever, né? E quando conseguiu comprar sua liberdade, a gente não sabe se ele mesmo comprou, se foi oferecida, mas quando conseguiu a sua liberdade, ele constituiu família. Não se tem ideia dele ter tido filho ou não, mas pelo menos casamento ele contraiu. E formou um grupo religioso que foi conhecido aqui na cidade como o Divino Mestre, né? Ele era chamado Divino Mestre, seus discípulos eram chamados de os Divinos, ou os Agostinhos, né? Alguns registros trazem assim. E ele é uma figura muito interessante porque ele foi interrogado, né, em 1846 pelo Tribunal da Relação. Né? Em outubro, o Tribunal da Relação, o que é? O Tribunal da Relação era a instância, né, jurídica superior, a maior instância, né, jurídica da província de Pernambuco no século XIX. E aí casos que em geral eram julgados em outras instâncias e que as pessoas os réus sentiam necessidade de recorrer, então eles iam ao Tribunal da Relação. No caso, o Agostinho ele não foi julgado em nenhuma instância e nem pelo Tribunal da Relação, ele foi apenas questionado. E por que ele teve que ir ao Tribunal da Relação? Ele foi acusado de quê? Exatamente, veja, quando ele é preso em outubro, ele é acusado primeiro de formar uma seita protestante, né? E essa seita protestante, isso já criava uma contraposição ao catolicismo, né, que era a religião oficial do Império, mas parece que a prática dele não era só proselitista, ele era iconoclasta também. Então, quando ele foi preso com alguns discípulos, acusava-se que ele tinha quebrado algumas imagens de santos católicos, inclusive da Virgem Maria, e tinha jogado, né, enterrado lá no aterro de Afogados. Então essas imagens teriam sido pescadas, né? E quando ele foi preso com seus discípulos, os policiais disseram no seu relatório que que se encontrava com ele alguns versos que falavam sobre o Haiti, né, o Haiti como um símbolo de liberdade para os escravos, e que ele mesmo pregava junto aos escravos a libertação dos escravos. Então aqui nós temos ele é acusado de crime contra a religião, crime de iconoclastia, destruição dos símbolos do outro,
é um rapaz que formava uma associação para pôr fim à escravidão. Né? E aí seria, vamos dizer assim, sublevação mesmo. Né? E aí, se ele fosse enquadrado, né, dentro de um artigo sobre sublevação, ele teria que ser morto. Né? A pena de morte esperava ele. E aí, para completar, né, para piorar o quadro, ele não somente era letrado, mas todas as pessoas que se convertiam à espiritualidade dele passavam por um processo de letramento para que pudessem ler diretamente a Bíblia e não precisavam, vamos dizer, de um recurso de uma autoridade competente. Então ele levava a sério essa ideia de que cada um era responsável por sua relação com Deus. E aí, essa figura, além desse problema, naquele momento, no século XIX, Pernambuco tinha muitas doenças. Né? Havia momentos de epidemias naquele período. Alguma relação do Divino Mestre com esse... Não. A doença que o Divino Mestre estava, vamos dizer assim, tinha intenções de tratar, segundo ele, eram doenças da alma, né? E entre elas a escravidão. E aí a escravidão, inclusive aqui, ele não via como essa escravidão física de um homem submetido a outro. A escravidão que ele dizia querer acabar era justamente a escravidão espiritual. E isso fazia, na opinião dele, tanto brancos como negros escravos. Né? Então, em todo o discurso dele, o que a gente vai encontrar como um discurso de cura, como um discurso de combate ao mal, vai ser sempre um mal espiritual. Inclusive, no interrogatório, essa parte mais política dele, né, dos versos do Haiti, sublevar escravos, é quase que completamente esquecida pelos desembargadores, e eles se concentram mais especificamente nessa dimensão religiosa dele, para eles que era mais perigosa do que a questão política. Quer dizer, ele trabalhava com essa questão da liberdade da alma. Da liberdade religiosa, e essa liberdade religiosa significaria uma relação mais íntima com Deus.